em muitos locais você tem vários motores, várias bombas, equipamentos muito próximos, e aí essa solução sem fio, eu acho que se aplica bem, né? Então você até tá passando um monte de cabo, ia preparar uma infraestrutura grande, um monte de calha, etc, para poder fazer essa Sem instalação. dúvida. Mas só que a gente precisa entender que equipamentos dinâmicos, equipamentos rotativos, a gente tem bombas de pequeno porte, tem motores de pequeno porte, tem grandes equipamentos que têm grandes redutores, por exemplo, tem compressores que são mais complexos, tem turbinas que são mais complexas. Você me perguntar, eu posso utilizar essas soluções nesses equipamentos? Eu diria que sim, mas não diria que era o ideal. Por quê? Porque quando a gente está falando de grandes equipamentos, equipamentos mais Você fala complexos, compressores de grande porte, é isso? turbinas, Turbinas, compressores. grandes redutores. Por que eu estou falando de grandes redutores? Porque ele trabalha com baixa rotação. Né? Ele tem um sistemas de engrenagem para isso. Certo. Quando você usa um sistema, por exemplo, que isso segue a norma, por exemplo, pode ser cabeado ou, por exemplo, sem fio, ele segue uma norma de acordo com a rotação do equipamento. Certo. Quando a gente está falando de um grande redutor, ele tem várias engrenagens. Ele pode estar trabalhando com rotações diferentes, certo? Então, a partir disso, desse princípio, a gente tem uma solução dedicada para isso. Tá. Então você tem, mesmo sendo soluções sem fio, você tem produtos para cada tipo Para de, cada para cada tipo de equipamento, não equipamento diria para diferente, né? cada equipamento, eu diria que equipamentos mais complexos, existe a solução ideal, Certo. certo? Que não necessariamente Que, vai ser sem fio. que não necessariamente é o sem fio. Por que Aham. isso? Porque existe um software embarcado, esse software ele vai fazer análise do seu equipamento. Tá? Eu chamo de uma solução onde ele consegue detectar anomalias, né, conhecidas como objetos de monitoramento, que o sem fio ele não vai detectar, certo? A gente está falando aí, por exemplo, de ruídos elétricos, certo? Que porventura pode ocorrer no equipamento. A gente está falando aí, quando fala de análise de rolamento, um sem fio, ele vai detectar lá o rolamento, o problema no rolamento vai, certo? Mas quando você quer fazer um estudo aprimorado sobre tudo do rolamento, Sim. esse sistema mais complexo e ideal para esse tipo de equipamento, você é um especialista, ele é capaz de avaliar o comportamento no rolamento. Por exemplo, aonde que está gerando o desgaste do rolamento? Se em uma pista interna, pista externa do rolamento, se na gaiola do rolamento, ou até mesmo nos elementos rolantes. Por que isso é importante? Porque a depender de sua engrenagem, do seu eixo, você pode detectar onde que está a causa raiz que está causando esse problema. E como é que é essa ferramenta de supervisão, ele vai te indicar aonde está esse ponto? Como é Ele que... vai te indicar exatamente esse ponto, desde que você faça o ajuste fino. O que é o ajuste fino? É você conhecer o equipamento, é pegar o histórico de sua máquina, certo? Sim. E, através desse histórico, você fazer a configuração para essa finalidade. É a mesma coisa nós, como nós vamos ao médico, vamos fazer o eletro, ele sai colocando um monte de pinos em tudo que é lugar, mas antes disso ele faz uma série de perguntas para você. Se você já teve isso, se você já sofreu isso, por Na quê? família, o histórico, né? Por quê? Por que ele precisa dessas informações? Porque isso aí pode ser uma evidência de causas naquele ponto específico. A mesma coisa é monitoramento de vibração. Certo? Quando você tem informações, o que são informações? São o histórico da máquina. A máquina, comumente, ela quebra isso aqui. Então, é um ponto a ser monitorado, certo? Para evitar essa quebra, mas de forma muito antecipada, certo? E ele consegue aprender com esse histórico. Sim, hoje o sistema está tão evoluindo de forma que o próprio sistema, ao longo do tempo, aí já entra a inteligência artificial, certo? Que ele vai te levando ao nível de controle, o nível de vibração ideal para a sua máquina. Que você deve, estou falando aí a parte de alarmes, por exemplo, Sim. certo? Você pode estabelecer uma faixa de alarme onde ela está muito larga, por exemplo, para o seu equipamento.
Então, com a inteligência artificial incorporada no sistema, ele vai fazendo esse ajuste ao longo do tempo. Ele vai conhecendo o comportamento de sua máquina e vai reduzindo, deixando esse range Menor. menor, que é o ponto ideal de monitoramento. Sim. Tá? Então, a tecnologia ela vai evoluindo ao longo do tempo. Tá? Isso é muito importante. Então, hoje, tem muitas soluções no mercado. Eu sempre recomendo que faça primeiro o que é que o cliente deseja. Né? Aonde vocês querem chegar com isso? Aonde você quer levar essas informações? Para onde você quer isso? Tá? Porque hoje, por exemplo, quando a gente está falando em integrabilidade, não é só o monitoramento de um equipamento, monitorando vibração, certo? Por exemplo, você quer ali, em uma grande unidade ou um grande equipamento, ele é movido através, você precisa desse sistema de lubrificação. O sistema de lubrificação precisa de uma unidade hidráulica. E nessa unidade hidráulica, você tem vários outros dispositivos que precisam ser monitorados. Por exemplo, a qualidade do óleo, certo? Detectar particulados no óleo, certo? Se o óleo está saturado ou não, para fazer a troca do óleo. Que comumente hoje o pessoal retira uma amostra do óleo para fazer análise. Tudo isso hoje pode ser feito de forma online, na mesma plataforma de gestão. Você precisa controlar o nível do óleo, você precisa controlar a vazão do óleo, você precisa controlar a temperatura do óleo. Né? Então, são muitos instrumentos que você tem ali, que muitas das vezes você tem um sistema para monitorar a vibração e você tem outro para monitorar a unidade hidráulica. Você manda lá um 4 a 20, por exemplo, né, para o seu CLP. E dali você vai para o supervisório. Aí você tem lá aqueles dois controles ali, certo? Trazendo uma janela de um, uma janela de outro, onde você poderia ter isso. É claro que no supervisório você enxerga os dois, mas você tem um operador que está ali olhando para a tela. Quando eu estou falando de sistema de gestão, eu estou falando de uma plataforma onde você pode visualizar essas condições do seu processo em qualquer parte do mundo, e não à frente de uma tela de um supervisório. Estou falando de você enxergar isso em um CLP, em uma CPU, você instalar isso em um servidor, e você enxerga isso em qualquer parte do mundo.